Sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Estamos novamente aqui para fazer uma pequena argumentação, uma pequena análise desse filme, dessa animação, na verdade, que foi lançada recentemente. Já vi na internet diversos problemas com o conteúdo do filme, da animação. Haja vista tratar-se de uma situação muito complicada, porque os ensinamentos por trás dessa animação é muito camuflada. Vou pôr nessas. Então, eu já vi vários vídeos falando dessa animação. E pelo que eu percebi, existe uma camuflagem que esconde, não de forma oculta, né, ocultista, né, de forma meio que paranormal, mas muito sutil. Mas você dá para entender realmente, conforme se passa a historinha, você percebe aquilo que eu vou tentar relatar aqui para vocês, que de fato eu vi e percebi que tem um conteúdo a ser bem explícito, que de certa forma vai contra a veracidade, né, e a historicidade presente no Antigo Testamento. Em contrapartida a isso, nós percebemos a apologia à cultura woke, né, a cultura esquerdista, né, dentro dos filmes. Mas não basta apenas criticar. Eu já vi canais de grande audiência, né, que criticam, fazem, né, um ótimo trabalho em cima disso aí. Porém, não basta apenas criticar, não basta apenas refutar, né? Eu não assisti o filme tudinho, né? Não basta apenas isso. O que é necessário é a gente reconstruir todo esse cenário, tá, ao nosso favor, e assim poder, né, de certa forma, vencer essa chamada guerra cultural ou guerra do imaginário. Palavras essas que estão sendo esquecidas, né, do nosso meio por alguns outros fatores, mas eu trago aqui para vocês mostrarem que é por esse caminho que nós vamos guiar este vídeo. Bem, se você gostar desse conteúdo, do argumento, né, e quiser compartilhar para que mais pessoas saibam desse assunto, primeiramente você pode se inscrever no nosso canal, compartilhando assim com outras pessoas, deixando o seu comentário, se você assistiu, não assistiu, ou se não vai assistir, se você duvida daquilo que eu falei é verdade ou não, deixar um like, enfim, assim você vai poder aí auxiliar, né, nos ajudando aí a crescer e a trazer mais conteúdo aqui para o nosso canal, tá bom? Como vocês já sabem, nós falamos de diversos assuntos da atualidade, temas específicos, né? E para quem nos acompanham aí, sabe da nossa carreira. Bem, entrando já no assunto, né? Vamos trabalhar aqui. Primeiramente, o que acontece? A gente precisa, de certa forma, entender que essa animação, né, a Arca de Noé, ela supostamente foi baseada na obra de Vinícius de Moraes. De certa forma foi e ao mesmo tempo não foi, né? Então isso vai gerar, como já falei para vocês, uma grande polêmica, né, nas redes sociais, né? Por quê? Porque muitos esperavam que o conteúdo fosse primeiramente fiel a Vinícius de Moraes, mas na verdade não foi. E pior ainda, não foi fiel aos fatos bíblicos, também não foi. Infelizmente, o que encontramos é uma distorção muito complexa da história original, né, de Noé. Mas isso tudo é para mostrar que está recheada de uma certa defesa da cultura woke, certo? Da linguagem neutra e outras ideologias que, obviamente, desrespeitam uma das bases mais fundamentais da civilização ocidental, que é o cristianismo. Então a gente vai ver isso aqui e outras coisas a mais. Então, obviamente, que eu chamo a sua atenção para o fato de que nós estamos demonizando o filme, né? É tanto que a questão artística, o visual, as cores, né? Foi muito bem construído e até de certa forma de trazer uma certa admiração. Porém, não é porque nós estamos buscando demonizar o desenho, a animação, que a gente vai
se tornar fanático. Não, não é esse caminho que nós estamos percorrendo, porque não necessitamos disso. Porém, nós estamos fazendo uma avaliação baseada numa cosmovisão, né, do cristianismo para enxergar, obviamente, não só esse desenho, mas séries e filmes. Né? Na verdade, quase que 90% dos filmes e séries e animações que não é feita pelo universo cristão, ele, de certa forma, tem toda essa pegada que vocês estão vendo e vão ver nessa animação que eu estou aqui tentando mostrar a vocês. Então, não é apenas um filme que está aparecendo, que está distorcendo, não. É um dos vários filmes que já vão existir, né, e eles não vão parar com isso. A tentativa deles é, de fato, acabar com a historicidade e, assim, implantar essa ditadura, né, que, obviamente, era do anticristo, sem sombra de dúvida. Então, na animação, o Noé, o personagem Noé, ele vai ser retratado como um lunático, vestido com uma roupa semelhante ao mágico, ao mago, e ele vai ser apresentado como alguém que perdeu a racionalidade, a sanidade. Por quê? Isso não só vai desrespeitar a figura de um dos maiores patriarcas bíblicos, mas também é óbvio que é uma tentativa de ridicularizar aqueles que seguem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Noé, segundo as Escrituras, ele era justo e íntegro em sua geração. Então, a mentalidade esquerdista procura transformar esse personagem cômico insano. É, de fato, um ataque direto à mensagem bíblica e à seriedade do dilúvio. A alegação de que essa representação de Noé é uma forma de atualizar a história para tempos modernos só prova o avanço do marxismo cultural, que busca minar os fundamentos da moral judaico-cristã, substituindo por ideologia progressista e desconstitucionista. Ou seja, por meio desse trabalho que estão fazendo, né, e os investimentos são altíssimos, né, eles procuram, né, semear, né, nas pessoas, por meio desse veículo que é a animação, que é o desenho, que é o filme, enfim, para que no futuro essas pessoas possam escolher, né, candidatos ou seguir falsos pastores, falsos cristãos e instituírem uma Babilônia. Né? Então, obviamente, ele não somente tem perspectiva desse presente, mas do futuro. Né? Então, por meio do passado, se pode controlar o futuro. É uma das teses da esquerda. Então, um outro ponto extremamente importante é a questão problemática da inclusão de personagens que são os animais, que supostamente vão ter um certo relacionamento homoafetivo e outras identidades LGBTQIA+. Porém, na Bíblia, Deus ordenou que um casal de cada espécie fosse levado para a arca, macho e fêmea, para assegurar a continuidade da vida após o dilúvio. A inclusão de personagens que são os animais com orientações diversas é uma afronta direta ao relato bíblico e óbvio que é algo que é contra a ordem natural estabelecida por Deus, além de ter algumas situações, né, de baderna, de confusões, né, levando assim a atos pecaminosos. Bem, se você pegar Levítico 18, Deus condena diversas práticas sexuais e morais, incluindo as diversas questões da homossexualidade, chamando-a de que abominações. Ao tentar normalizar essas práticas através da animação infantil, que é o filme Arca de Noé, não somente esse, mas outros que no passado e no futuro vão existir, infelizmente, a animação não somente promove uma agenda antibíblica, como também tenta influenciar as mentes de crianças, deturpando os valores tradicionais da família. Tá? Então, a linguagem neutra, né, utilizada por alguns personagens, é outro problema, outro exemplo e outra comprovação desses abusos, né, do filme, da animação. Quando um animal usa o termo amigues ao invés de amigos, estamos diante de uma tentativa deliberada de destruir a linguagem tradicional
que é um reflexo da ordem criada por Deus, promovendo uma ideologia que nega as diferenças naturais entre o sexo. Então, a apologia à chamada ideologia de gênero. No canal nós temos um vídeo falando sobre isso também. Então a gente percebe que isso está acontecendo nos filmes, né? Não somente aqui, mas, enfim, em outros desenhos animados e séries e filmes. Bem, um dos momentos mais escandalosos da animação que nós podemos perceber é quando a neta de Noé questiona a sanidade de Deus, perguntando sobre e as famílias LGBTQIA+, né? Por ordenar que um casal de cada espécie fosse levado à arca. E essa cena não é apenas uma falta de respeito, mas uma blasfêmia contra o Criador. O questionamento da autoridade divina dessa forma é uma tentativa óbvia de minar a fé no Deus da Bíblia, sugerindo que os mandamentos de Deus são irracionais e ultrapassados. É óbvio que, infelizmente, a mentalidade hoje aqui no Brasil era esquerdista. Então, para os esquerdistas e para as pessoas que produzem esse filme, e para muitos que não sabem ainda dessa realidade, eles vão, aos poucos, sendo induzidos a acreditar que a verdadeira mensagem da Arca de Noé, da história de Noé, enfim, do Antigo Novo Testamento, era irracional, né? E era ultrapassada. Então, é necessário substituir, é necessário fazer uma releitura do que está acontecendo na história bíblica. Você pega hoje as instituições educacionais, né? Nós somos convencidos pelo governo a conduzir nossos filhos para uma rede de ensino. E essa rede de ensino, pessoal, independentemente se você acredita ou não, ela é ateia, ela é cética, ela é relativista, ela é satanista. Por quê? Eu estou dizendo por quê. Você observa que há festas, né, no decorrer do ano, e as escolas e as instituições, elas às vezes celebram essas festas. Por exemplo, a festa do Natal. Só que é mostrada de uma forma romantizada, sem nenhum problema, né? Algo como se fosse uma curtição, um passatempo, um, algo que não tivesse algo desse importância. Não se retirou a verdadeira mensagem do Evangelho e pôs o comércio, o prazer, o emocional, o sentimento, o passeio, né? Retirou a necessidade de salvação. É isso que o diabo tem feito nas escolas, né? Ou seja, nenhuma das histórias bíblicas era retratada de forma fiel, nem mesmo nas instituições de ensino, aí do governo, da prefeitura, do estado. Não é, pessoal. Então, a consequência disso é que os filmes que são produzidos aqui no Brasil, por exemplo, vão receber essa mesma direção. Então, eles vão redefinir, modificar, né, e fazer todo um embelezamento para ocultar essas coisas que nós estamos aqui trazendo para vocês. Então, além disso, a animação apresenta um certo animal chamado leão, que vai obrigar outros animais a construir uma estátua para ser adorada. Uma alusão à idolatria. Lembra-se que é justamente isso que a Igreja Romana Católica faz? É isso. Então, a esquerda percebeu que o catolicismo faz adoração a pessoas mortas e agora eles fazem uma adoração aos animais. É isso. Então, essa cena é um eco da prática histórica da adoração a ídolos, que é condenada na Escritura. Você pode ver em Romanos 1, 23 ao 25, diz assim: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptível, de aves, de catúpides e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, essa passagem é uma advertência contra o perigo de substituir a glória de Deus pela adoração de ídolos e figuras criadas pelo homem. A tentativa de introduzir tais temas em uma animação destinada ao público infantil é um reflexo da decadência teológica, da decadência moral, da decadência educacional, da decadência científica, da decadência espiritual da nossa sociedade. Por fim, chegando ao final desse nosso reflexão
que eu procurei aqui ser bastante equilibrada, sem demonizar, sem distorcer o próprio filme, mas mostrar que através da cosmovisão cristã, examinando e refletindo os comentários dos principais canais do próprio filme, né, da obra, e de fato de quem está patrocinando, dirigindo, né, a gente reflete, percebe e analisa e examina esses filmes com alto teor diabólico, né, de forma inofensiva. É um veneno que não vai causar morte instantaneamente, automaticamente, mas é uma morte é, lenta, uma morte que vai ser aos poucos, tá? É um exemplo é esse filme que nós estamos aqui trazendo para vocês. Então, não somente a cultura woke está inserida nesse filme, mas também o marxismo cultural, nas produções de desenho, artísticos e midiáticos. Então, a destruição das verdades bíblicas, a promoção de ideologias contrárias às escrituras e a desconstrução das figuras bíblicas são parte de um projeto maior de subversão dos valores que sustentam a civilização ocidental. Então, ao transformar os fatos bíblicos em uma paródia, em uma sátira, em uma mitologia, em um romance irreverente, né? Essa animação não só falha em honrar o legado supostamente de Vinícius de Moraes, né? Mas também mostra o total desprezo profundo contra a fé cristã. Então nós podemos assim concluir que é o seguinte, que a animação da Arca de Noé, da Globo Filmes, não é apenas uma releitura inofensiva de uma história bíblica, mas é de fato um ataque deliberado contra o cristianismo, a ordem divina e os valores que sustentam a família na sociedade. Devemos estar, obviamente, atentos contra essas tentativas de distorcer a realidade e assim permanecer firmes na realidade, né? Então, a animação, sob o pretexto de ser uma certa visão moderna, pós-moderna, né? É inclusiva, né? Na verdade, é um veículo de propaganda ideológica que busca corromper a mente das crianças e afastar da sociedade da verdade de Deus, né? É hora de resistir a essa agenda e defender, de fato, os padrões bíblicos. Então, como falei a vocês, o filme é apenas um reflexo do que acontece nas instituições de ensino. Nas instituições de ensino, às vezes nem se diz nada sobre a história bíblica, e quando se diz, se faz justamente dessa forma. Faz toda uma ironia, toda uma fantasia, toda uma fuga da realidade para injetar ideologias de diversos tipos. Tá? E esses filmes seguem essa forma. Do mesmo modo, são as igrejas, na verdade, as religiões, né, que aderem a essa pauta progressista, a essa pauta woke, essa pauta esquerdista, para propagar os falsos ensinamentos, os falsos evangelhos. Então, se você quiser nos ajudar, é só compartilhar o vídeo, deixar o seu like, uma curtida, um comentário, uma sugestão, comentar aí no canal, tá certo? A gente sempre responde a vocês de forma coerente, né? Obviamente. Então, forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.